Olá, pessoal! Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o Sérgio Santos e estamos aqui para o nosso quadro O Evangelho, Consciência e Espiritualidade. O objetivo deste quadro é nós lermos e refletirmos sobre o Evangelho e, no final, tentarmos trazer o que pesquisas científicas atuais, publicações, artigos e livros nos falam sobre os ensinamentos que Jesus já nos trouxe desde há 2000 anos atrás e como nós podemos refletir para colocar em prática nas nossas vidas, tá bom? Então, para nós darmos início ao nosso Evangelho e nossas reflexões de hoje, vamos fazer a nossa prece de abertura? Deus, Pai de amor e bondade, gratidão pela oportunidade de estarmos aqui aprendendo com o Evangelho bendito de Jesus e os comentários inspirados pelos bons anjos e mentores de mais alto. Pedimos, Senhor, que saibamos absorver a Tua luz e o Teu amor em nosso pensamento, coração e alma, transbordando e refletindo aonde formos para todos e tudo que nos cerca. Que assim seja. Amém. Muito bem, então, para nós darmos início ao Evangelho, a nossa reflexão, hoje nós vamos fazer a leitura do livro O Evangelho comentado por Emmanuel, Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, com psicografia de Chico Xavier. Bem, Lucas, capítulo 6, versículo 26. Ai de vós, quando todos os homens falarem bem de vós, pois dessa forma os pais deles faziam aos falsos profetas. Opiniões. Indubitavelmente, muitas pessoas existem de parecer estimável, às quais podemos recorrer nos momentos oportunos, mas que ninguém despreze a opinião da própria consciência, porquanto a voz de Deus comumente nos esclarecerá neste santuário divino. Rematada loucura é o propósito de contar com a aprovação geral ao nosso esforço. Quando Jesus pronunciou a sublime exortação desta passagem de Lucas, agiu com absoluto conhecimento das criaturas. Sabia o Mestre que num plano de contrastes chocantes como a Terra, não será possível agradar a todos simultaneamente. O homem da verdade será compreendido apenas em tempo adequado, pelos espíritos que se fizerem verdadeiros. O prudente não receberá aplausos dos imprudentes. O mestre, em sua época, não reuniu as simpatias comuns. Se foi amado por criaturas sinceras e simples, sofreu impiedoso ataque dos convencionalistas. Para Maria de Magdala, era ele o Salvador. Para Caifás, todavia, era o revolucionário perigoso. O tempo foi a única força de esclarecimento geral. Se te encontras em serviço edificante, se a tua consciência te aprova, que te importam as opiniões levianas ou insinceras? Cumpre o teu dever e caminha. Examina o material dos ignorantes e caluniadores como proveitosa advertência e recorda-te de que não é possível conciliar o dever com a leviandade, nem a verdade com a mentira. Que assim seja. Bem, esse evangelho bendito, lindo, vem nos falar sobre o que nós colocamos, o nosso tesouro, o nosso coração, a nossa força e a nossa atenção, né? Por quê? Todas as vezes que nós estamos tomando certas atitudes, agindo, buscando melhorar, progredir, tanto espiritualmente quanto materialmente, pessoas que não nos compreendem vão ficar incomodadas. Ou seja, é comum que nós não tenhamos a aprovação de todos e que nem todos compreendam os nossos caminhos e as nossas escolhas. Se nós não compreendemos ainda totalmente as escolhas e os caminhos que os outros percorrem, quanto mais podemos exigir de alguém que aceite e concorde com a nossa vida e o nosso caminho e jornada. Portanto, esse Evangelho de Jesus nos ensina a refletirmos
a ponto de escutarmos Deus em nós, a nossa consciência, a semente divina que habita em cada um. Porque se nós paramos para refletir, respirar e ouvir o que o nosso eu divino, junto com os anjos e mentores que nos regem, estão nos orientando e guiando, a paz nos acompanhará. O restante, querer a aprovação do mundo para seguir em frente, é uma loucura, como bem disse Emmanuel. Tá bom? Dando continuidade a esse ensinamento, onde nós buscamos aprender como é importante o cuidado, do que nós damos valor, do que nós falamos e pensamos, nós vamos refletir um pouquinho sobre um trecho do livro Jesus no Lar, ditado pelo espírito Nélio Lúcio e psicografado por Chico Xavier. Tópico 14. A coroa e as asas. Comentava-se na reunião as glórias do saber quando Cristo, para ilustrar a palestra, contou despretensioso. Um homem amante da verdade, informando-se de que o aprimoramento intelectual conduz à divina sabedoria, atirou-se à elevação da montanha da ciência, empenhando todas as forças que possuía no decisivo cometimento. A vereda era sombria qual obscuro labirinto. Contudo, o esforçado lidador, olvidando dificuldades e perigos, avançava sempre, trocando de vestuário para melhor acomodar-se às exigências da marcha. De tempos em tempos lançava à margem da estrada uma túnica que se fizera estreita, ou uma alpercata que se lhe afigurava insensível, procurando indumentária nova, até que um dia, depois de muitos anos, alcançou a desejada culminância, onde um representante de Deus lhe sugeriu ao encontro. O emissário, cumprimentando-o, abraçou e revestiu-lhe a fronte com deslumbrante coroa de luz. Todavia, quando o vencedor do conhecimento quis prosseguir adiante, na direção do paraíso, recomendou-lhe o mensageiro que voltasse atrás dos próprios passos a ver o trilho percorrido, e que de sua atitude na revisão do caminho dependeria a concessão de asas com que lhe seria possível voar ao encontro do Pai Eterno. O interessado regressou, mas agora auxiliado pela fulgurante auréola de que fora investido. Podia contemplar assim todos os ângulos da senda, antes inextricável ao seu olhar. Não contente e não conteve o riso diante das estranhas roupagens de que os viajores da retaguarda se revestiam. Aqui notava uma túnica rota, acolá uma sandália extravagante. Peregrinos inúmeros se apoiavam em bordões quebradiços, enquanto outros se amparavam em capas misérrimas. Entretanto, cada qual, com impertinência infantil, marchava senhor de si, como se envergasse a roupa mais valiosa do mundo. O vencedor da ciência não suportou as impressões que o quadro lhe causava e abriu-se em frases de zombaria, reprovando acremente a ignorância de quantos seguiam em vestes ridículas ou inadequadas. Gritou, condenou e fez ápodos contundentes. Dirigiu-se à comunidade dos viajantes com tamanha ironia que muitos renunciaram à subida, retornando à inércia da planície vasta. Após amaldiçoar a todos indistintamente, voltou o herói coroado ao cume do monte na expectativa de partir sem detença ao encontro do Pai. Mas o anjo, muito triste, explicou-lhe que a roupagem dos outros, que lhe provocara tanto sarcasmo inútil, era aquela mesma de que ele se servira para elevar-se ao tempo em que era frágil e semicego, e que as asas de luz com que deveria erguer-se ao trono divino somente lhe seriam dadas quando edificasse o amor no imo do coração. Faltavam-lhe piedade e entendimento, que ele voltasse demoradamente ao caminho e auxiliasse aos semelhantes, sem os que jamais conseguiria equilibrar-se no céu. Alguns minutos de silêncio seguiram-se indevassáveis. O mestre, todavia, imprimindo significante ênfase às palavras, terminou: há muitas almas na terra ostentando a luminosa coroa da ciência, mas de coração adormecido na impiedade, salientando-se no sarcasmo pueril e na censura indébita.
envenenadas pela incompreensão, exigentes e cruéis, fulminam os companheiros mais fracos no entendimento ou na cultura, em vez de estender-lhes mãos fraternais, reconhecendo que também já foram assim, tateantes e imperfeitos. Enquanto, porém, não se decidirem a ajudar o irmão menos esclarecido e menos afortunado, acolhendo-o no próprio espírito com sinceridade e devotamento, não receberão as asas com que lhes será lícito partir na direção do céu. Louvado seja o nosso Senhor Jesus, para sempre seja louvado, que assim seja. Bem, esse trecho lindo do Evangelho no Lar, comentado por nosso Mestre Jesus, na casa de Simão e dos discípulos, chamado Jesus no Lar, é uma das mais belas coletâneas de textos que nos remetem aos ensinamentos do Mestre, né? Para mim, complementam o Evangelho. Os ensinamentos amados e divinos que nos guiam à comunhão com o Pai. E neste trecho, corroborando o que nós meditamos num primeiro momento, onde falamos como é perigoso nós darmos atenção excessiva à opinião alheia, nós refletimos como as nossas opiniões, emitidas de uma forma desumana, sem amor e cuidado, pode ferir, desestimular e colocar na retaguarda os nossos irmãos. Às vezes nós temos um pouco mais de conhecimento em uma área, um pouco mais de entendimento em um sentido da vida, mas nós todos somos criados almas simples, imperfeitas ainda, para um caminho de evolução que depende de nós. E se nós melhoramos em um aspecto, em muitos outros nós ainda temos que melhorar. E a ciência, o intelecto, a sabedoria que nos acompanham nesta encarnação, neste momento, não são uma dádiva que se coloca superior ou pode nos colocar superior a ninguém. Muitas pessoas, às vezes, são muito maiores do que nós na sua simplicidade material e intelectual, porque a alma, o coração, já sabe amar muito mais. E é isso que o anjo comentou com o cientista que se esforçou tanto para chegar no cume da montanha. Não adianta nada você ter chegado aqui tão alto no seu intelecto se você esqueceu o amor, a compaixão e a capacidade de falar bem, de cuidar bem dos que estão para trás. Porque a roupagem que você está criticando nos outros, você já usou, você também já teve, e você se esquece. E muitas vezes isso é um dos maiores sinais de nossa pequenez, do tanto que nós temos ainda que crescer. Todos nós aqui na Terra ainda temos um longo caminho de amadurecimento, crescimento e elevação. Saibamos então refletir sobre isso nas nossas atitudes do dia a dia. E para nós darmos continuidade a essa nossa reflexão, hoje nós trouxemos um artigo científico que tem como título e cujo objetivo principal é falar sobre a ciência, o estudo do bullying, tá? Ou seja, o bullying é aquela atitude de criticar e de fazer com que o outro se sinta mal pelas suas diferenças ou por suas características que não são iguais a de um grupo ou de uma maioria ou de alguns seres específicos, tá? O artigo científico de hoje, então, tem o seguinte título: Perfil de vítimas de bullying e agressores ao longo termo. Uma retrospectiva de estudo. Esse artigo científico, ele foi publicado recentemente e o primeiro autor é o Mário Valera Pozzo e o último autor, o Daniel Androver Roig. Esse artigo
ele foi publicado na revista Frontiers in Psychology, ou seja, Fronteiras da Psicologia. Tá? O que esse artigo científico nos traz é que existem características específicas e comportamentais de percepção, tanto de quem sofre bullying, quanto daqueles que realizam o bullying, os agressores, tá? Então, todos sofrem. Claro que a vítima do bullying, ela tem muito mais consequências emocionais, espirituais e de socialização, né? Quando ele é agredido constantemente, ele às vezes tem uma baixa autoestima, pensamentos, até suicidas e várias outras características, mas aquele agente agressor que faz o bullying também é uma pessoa que muitas vezes tem sofrimentos e que tem certas características de inabilidade, de insensibilidade para lidar. E aí entra a importância daqueles que estão agindo socialmente, seja na escola, um professor, diretores, orientadores, para educar e auxiliar tanto em um aspecto o que sofre quanto o que realiza, né? E que todas aquelas pessoas, de acordo com o Evangelho que nós acabamos de meditar, que realizam o mal, que se colocam superiores às outras, ainda não aprenderam a amar e terão que passar por caminhos, provas, jornadas, até que aprenda a despertar a compaixão, a empatia, a capacidade de reconhecer e auxiliar o seu irmão ao próximo, sabendo que o que nós passamos, o que eles passam, nós já passamos ou ainda passaremos. Tá bom? Então, que o Evangelho possa nos guiar, nos iluminar nessa jornada de autoconhecimento e crescimento. Ciência, intelecto associado com amor, Evangelho, ensinamentos de Jesus para as nossas vidas. Para nós encerrarmos, então, vamos fazer a nossa prece. Deus, Pai de amor e bondade, gratidão eterna por este ensinamento bendito que nos guia e ilumina. Pedimos a Tua bênção e a Tua luz, Senhor, para que saibamos escutar essa voz divina que há em nós, para sermos melhores a cada dia, refletindo a Tua luz. Gratidão, Senhor, por cada passo, por cada jornada e pelos anjos e mentores que nos guiam. Que cada um, encarnado ou desencarnado, que acompanhe este nosso Evangelho com ciência e espiritualidade, possa aprender a elevar e comungar intelecto, razão, amor e emoções. Que assim seja. Gratidão pela oportunidade de conversarmos. Namastê e até a próxima.